Bom dia, eu sou o João Lucas. Eu vou apresentar sobre a jovem democracia brasileira. Não estava disposto assim quando eu fiz, mas é uma questão de formatação do PowerPoint no iPhone, eu acho. Enfim. A democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. Eu comecei com essa frase, vou começar com essa frase do Winston Churchill, não porque eu sou um grande entusiasta da política do Winston Churchill ou alguma coisa assim, mas porque ela é irônica. Ela é irônica, assim como o processo democrático na história do Brasil. E a gente vai começar a apresentar a história da democracia no Brasil com o processo de independência de 1822, onde já é ausente o povo brasileiro, e é óbvio que ia ser ausente o povo brasileiro na concretização dos ideais disso, como em 1824, onde a participação democrática é limitada a um grupo por renda, ou seja, só pode participar efetivamente da política ou votar quem tinha uma renda acima de tantos mil réis, que era a moeda da época. Com o fim do primeiro reinado, entrou o período regencial, que foi de fato uma experiência republicana no Brasil, só que permaneceu as atenuâncias entre duas elites políticas que, na verdade, era a farinha do mesmo saco, elas tinham os mesmos objetivos. E no segundo reinado foi a mesma coisa, onde Dom Pedro II ele tentou criar um aspecto mais democrático, mas ele manteve a mesma constituição autoritária do primeiro reinado. E aqui eu vou ir para a parte mais importante, talvez, da apresentação. Primeiro tem essa frase sobre, talvez, a ironia de um sistema monárquico tentar se apresentar de forma democrática, que é, na democracia, cada homem é um rei, mas nenhum usa uma coroa. Então, com a proclamação da República, que significa coisa pública no Brasil, já havia alguma ambiguidade nesse sentido, porque a população não fez parte dessa proclamação. A população, sequer, quando viu, não sabia o que estava acontecendo. Se algum de nós aqui fosse um cidadão normal do Rio de Janeiro e visse o que aconteceu, ia achar que se tratava apenas de um desfile militar. Isso é retratado em vários relatos historiográficos. Então, já começa estranho quando a proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil não era parecida com a democracia de onde a gente se baseava, como, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Já que, principalmente na Constituição, que se concretizou 2 anos depois, somente 30% da população participaria, de fato, da democracia, porque somente homens alfabetizados participariam. E a educação não era uma coisa ampla na época. Com a Primeira República, que a gente sabe que foi marcada por diversas fraudes nas eleições, criou um discurso coerente para o golpe de 30, onde Getúlio Vargas tomou o poder, e depois, em 37, a gente tem a Constituição mais autoritária da história do Brasil, onde abertamente a democracia é obliterada, onde o Getúlio Vargas ele assume tanto o poder legislativo quanto o executivo, e também proíbe o direito à greve. Ou seja, não existia mais participação popular na política. A política era toda concentrada na mão do Getúlio Vargas e seus apoiadores. Agora aumentou o volume. Depois disso, a gente tem, devido ao processo mundial e a sequência da Segunda Guerra, uma tendência mundial de fim das ditaduras. E daí a gente tem a experiência democrática, onde alguns desses aqui foram eleitos. E a experiência democrática é muito interessante para a gente começar a analisar o contexto que a gente está agora. A gente vive o processo democrático mais longo da história do Brasil, como eu vou apresentar depois, só que nesse momento aqui, ele foi de 46 até 64, onde o Brasil teve até alguns avanços a nível internacional, como, por exemplo, o direito ao voto feminino, só que ele foi interrompido pelo golpe de março de 64 da ditadura militar, onde a gente viveu o nosso período talvez mais irônico em relação a isso, porque o mundo vivia bipolaridades políticas e o Brasil passou por um momento onde já na segunda metade do século XX a Constituição que permitiu o voto foi anulada e o país passou a ser governado por atos institucionais, ou seja, era uma coisa autoritária. Inclusive, no 5º ato institucional, foi de novo proibido o direito à greve. Com isso, e com a flexibilização gradual desse sistema, já que ele era insustentável economicamente e socialmente, começou movimentos populares pelas eleições diretas a presidente, as diretas já. Isso só foi possível graças às flexibilizações, já que os governadores dos maiores estados do Brasil já tinham sido eleitos diretamente e eles apoiaram esse movimento. E é muito importante a gente entender esse movimento democrático brasileiro, porque ele é a base da democracia atual do Brasil. E para entender o pensamento antidemocrático dos presidentes da ditadura, eu trouxe essa frase do João Figueiredo, que é o último presidente da ditadura: um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar. Isso representa claramente como o pensamento não era de abrir
de fato para a população votar, e sim abrir para uma eleição indireta, assim como foi a primeira eleição de civil em 20 anos no Brasil, que elegeu o Sarney. Então, só em 89, depois da Constituição Cidadã ser feita em 88, que a gente tem, de fato, eleições democráticas no Brasil, depois de mais de 30 anos, talvez. Em 89, a gente também tem o primeiro debate televisionado, que é algo extremamente importante para a democracia. E aqui eu trouxe algumas frases sobre democracia que eu acho que é importante a gente entender para o contexto atual. Por que a gente tem que cuidar da democracia todos os dias? O Brasil é um país que, por mais que já passou por mais tempo sendo governado autoritariamente do que pela democracia, a gente entende que a gente já teve vários governos democráticos interrompidos. Então, isso cria uma ideia de que a população tem a vontade de ter uma democracia de fato e ela é interrompida. A força do povo é a base da democracia. Então, todo dia, a democracia tem que ser feita. Ela é um governo frágil em todos os países do mundo. Só que no Brasil, por uma questão histórica, ela talvez seja mais frágil ainda. Ela é feita quando tu tem direito a habeas corpus, tu tem direito ao voto, tu tem direito à greve, tu tem direito a tudo que significa a participação política da população comum, e não somente das elites econômicas e seus interesses. Eu acho interessante essas frases também, porque uma é do Leonel Brizola, que é um político do contexto do pós-ditadura militar, e uma é do Rui Barbosa, que é do contexto da proclamação da Primeira República. E tu vê como elas talvez têm uma relação muito forte no sentido da teoria. Então, a democracia é, de fato, uma teoria bem explicada já, uma teoria concreta. Tu não tem muita divergência no que é democracia, mas, mesmo assim, a gente vê muitas vezes ela sendo relativizada para a entrada de um governo ditatorial no poder. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado.